Salve nação santista, tudo bem com vocês? Aqui é do canal Alvinegro da Vila Belmiro. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os meias que passaram no Santos desde a saída do Lucas Lima. Bom, eu não sei se vocês lembram que o Lucas Lima, se eu não me engano, ele saiu de 2017 para 2018, ele saiu do Santos e foi pro Palmeiras, né? Aquela coisa toda polêmica, tal, já sabiam que ele tinha um pré-contrato com o Palmeiras, mas ele ficou naquela enrolação, tal, não renovou com o Santos e foi pro Palmeiras. Desde então, eu chego a dizer que desde então, nunca mais o Santos teve um meia de qualidade. Nunca mais o Santos teve um armador, um 10 de qualidade ali para jogar. O Santos acabou fazendo improvisos e fez algumas contratações que foram bem abaixo. Como eu sabia que eu ia esquecer alguns nomes, eu até deixei anotado aqui. Bom, o primeiro que veio na lista depois que o Lucas Lima saiu foi o Vecchio. O Vecchio chegou no Santos, tal, era uma contratação assim que eu não entendi muito bem porque veio, tal. Fez até uma dupla ali com o Lucas Lima e um meio de campo, melhor dizendo, ali o Lucas Lima, ele e o Alisson, né? E na Copa do Brasil em 2017, né? Mas fez um gol contra a Chapecoense, foi até um gol sem ângulo, mas não foi um cara assim que rendeu muito, né? Ele era lento, tinha esse problema da lentidão dele. Ele tinha até um bom passe, mas ele era bem lento. Eu acho que não foi a melhor opção para substituir o Lucas Lima. Aí teve também o Jean Mota. O Jean Mota, a gente lembra dele recente, né? Veio do Fortaleza, tal. Acho que o melhor momento dele definitivamente foi em 2019 com o Sampaoli, mas não jogava bem na meia. Todas as vezes que ele entrava na meia, ele não entrava bem. Todas as vezes. Eu vi ele pessoalmente jogando na Vila, um jogo de 2016, se eu não me engano, Santos e Corinthians na Vila. O Lucas Lima não pôde jogar esse jogo, que eu acho que ele estava lesionado, e o Ricardo Oliveira também não. Então, a dupla que fez a meia e fez o ataque foi Rodrigão de centroavante e Jean Mota ali na meia. Foi terrível. O que salvou o jogo foi o Vitor Bueno, o gol do Vitor Bueno de pênalti e o gol do Renato de cabeça. Seguindo a lista tem o Léo Cittadini, cria da base. Algumas vezes ele até substituiu o Lucas Lima em alguns jogos, tal, mas ele nunca foi aquele cara que vingou no time do Santos. Nunca ele jogou bem. Umas vezes ele jogava bem, outras horas ele não jogava. Eu me lembro que tinha muito torcedor que falava que ele dormia, né? Ele dormia em campo. Era uma sonolência aquele meio de campo com ele, muitas das vezes. Mas tinha jogos que ele jogava muito bem, mas infelizmente não deu certo. Depois foi pro Atlético Paranaense, não vingou. Aí depois veio quem? Em 2018 veio o Brian Ruiz, jogador da Costa Rica, já foi jogador de seleção, mas como a gente sabe muito bem, também não vingou. Se eu não me engano, acho que ele deu uma assistência, não fez nenhum gol. Foi uma contratação assim terrível, porque os números dele antes de vir pro Santos já eram um número de declínio assim grande. Um jogador lento, não tinha intensidade. Definitivamente não deu certo. Ele entrou algumas vezes com o Cuca, entrou algumas vezes alguns jogos ali quando o Cuca era técnico, depois da saída do Jair Ventura, mas não fez muita coisa no Santos,
sinceramente não deixou saudade nenhuma, ainda tava dando um prejuízo gigantesco pro Santos, porque ele não tava jogando, tava lá, não jogou com o Sampaoli, né? Não jogou com o Sampaoli e é isso. Foi um cara assim que não deixou saudades. Aí depois veio o Sanches. Aí já vou falar de um cara que foi improvisado nessa função, porque ele não era meia de origem. Ele tá mais para um segundo volante, ou talvez até um primeiro volante. Quando ele veio para o Santos, a função dele era para ser essa. Mas como a gente não tinha um meia, ele foi sendo utilizado como um armador de jogadas. Com o Sampaoli foi assim, e até a saída dele recente ele estava sendo utilizado assim. Mas o auge dele foi com o Sampaoli. Ele jogando ali na meia com o Sampaoli, ele jogou bem, mas ainda não era a solução. O próximo foi o Evandro, também foi utilizado na meia. Ele sim era um cara ali de jogar na meia, mas não era bem um meia armador, tal. Não considerava ele muito um meia armador, mas até que fez alguma coisa ali pelo Santos. Ele veio na época ainda do Sampaoli, até que fez algumas coisas, deu uma assistência pro gol do Thailson contra o Vasco, mas ainda não era a solução também. Era um jogador que não tinha muita intensidade, mas tinha uma boa visão de jogo e boa tática. Aí vem mais outro improviso no outro ano, Jobson com o Cuca. Ele foi improvisado, teve alguns jogos na meia, mas a gente sabe como é que é o Jobson, né? O Jobson é aquele jogador que não tem intensidade, tem até um bom passe, né? Sabe dar uns lançamentos, dar uns passes legais, mas ele não tinha intensidade, não tinha velocidade, era um jogador muito lento. Tanto que saiu do Santos recentemente e não deixou muita saudade. Outro também que foi improvisado na meia foi o Sandri. O Sandri, que joga mais ali como segundo volante, já chegou a jogar também como primeiro, mas ele foi improvisado na meia, com o Cuca também. Tanto que a final da Libertadores ele estava na meia e o Soteldo estava jogando pela ponta. Mais para frente eu vou falar sobre o Soteldo. Depois teve o Pirani. Eu até gosto do Pirani, mas eu acho que a torcida pega demais no pé dele. É um jogador que pegou uma carga muito grande quando ele subiu na época do Ariel Roland. Foi terrível porque o time estava totalmente destruído, não tinha quase ninguém de 2019, né? Ele ficou responsável ali de jogar na meia, chegou até a pegar 10, né? Na Sul-Americana ele usou a 10, mas infelizmente não deu muito certo. No ano seguinte ele foi emprestado para o Cuiabá, né? Ano passado foi emprestado para o Cuiabá. A torcida do Santos, eu percebo que não gosta dele. Também eu vejo a torcida criticar o Ângelo, criticar o Marcos Leonardo. Eu até entendo um pouco da crítica ao Pirani, mas não acho que era para tanto. Teve jogadores que jogavam muito menos e a torcida não criticava tanto, mas enfim. Depois veio o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, quando ele foi contratado e pegou a 10, infelizmente, eu vi alguns vídeos dele, alguns lances dele ali jogando, alguns pelo Palmeiras, acho que ele jogou 3 jogos, nem me lembro quantos jogos ele jogou pelo Palmeiras, jogos dele pelo Cruzeiro e tal, e percebi que ele não era um meia. Ele estava mais para um falso 9, um 8, poderia dizer assim, do que um meia. Porque ele não era um cara de articular jogadas, né? E ficou provado isso no Santos, tanto que quando ele ficava ali como um falso 9 ali perto da área, ele fazia gols e tal, mas ele em nenhum momento eu via ele
criando jogadas, não via que ele tinha aquela visão de jogo, eu não via ele ser um 10 clássico. E aí, a saída dele recente, ele foi pro Bahia, né, rescindiu o contrato e tal, e não deixou saudade nenhuma. Aí depois vem o Carvajal, né? O Carvajal, que atualmente está no elenco do Santos. No último jogo até ele jogou bem, né? Foi um cara que foi contratado para suprir ali o meio campo, né? A meia ali, mas não sei se foi por questão de tática, por questão de ser colocado numa função errada também, mas ele até agora não vingou muito. Apesar de o último jogo ele ter jogado bem. Acho que deveria ser utilizado na meia, já que a gente não tem muitas opções. O Ed Carlos não está disponível, tem o Pirani, mas não sei porque o técnico também não usa, então tem que colocar o Carvajal para jogar. Tanto que no jogo contra o Flamengo no ano passado ele entrou bem, fez gol e tudo mais. Ed Carlos também é um meia de ofício. Ele sim é um cara que eu posso dizer que é um camisa 10 clássico. Dá passe, chuta pro gol, tudo mais. O único problema dele é que eu acho ele lento. Eu não acho que ele tem uma intensidade para jogar, mas tem uma boa visão de jogo. Espero que se recupere logo. Mas precisávamos de uma pessoa já qualificada para ele poder estar ali na sombra, né? Agora eu vou falar sobre alguns jogadores da base que também jogavam na meia e subiram no profissional, chegaram a jogar alguns jogos, mas também não vingaram. Lucas Lorenzo, ele era muito aclamado ali na base, falavam muito bem dele, jogou alguns jogos no profissional, mas não vingou, foi emprestado para um time, também não vingou, né? Nem me lembro agora qual foi o time que ele foi emprestado, mas não vingou. É um menino assim que meio que tá caindo no esquecimento, porque ele era da geração do Rodrigo, assim como o Yuri Alberto. O Yuri Alberto hoje está no Corinthians e o Rodrigo está no Real Madrid, como a gente sabe, né? Outro também que caiu no esquecimento, que também subiu da base, chegou a jogar no profissional, foi o Anderson Ceará. Jogou alguns jogos também ali no profissional, mas acabou não vingando também, né? Não vingou. Agora esse último, que eu acho que foi bem injustiçado e acreditou que ele vai ter uma nova chance para subir, foi o Ivonei. O Ivonei, quando ele subiu da base, eu fiquei sem entender se ele era armador ou se ele era um segundo volante, porque às vezes que ele entrava no jogo, ele entrava de segundo volante e já chegou a entrar até de primeiro volante. E eu não conseguia entender. Eu, particularmente assim, eu achava que ele era segundo volante. Até que eu vi alguns jogos da Copinha e tal, e observei que ele é um meia. Ele é um meia de criação. Só que foi utilizado no profissional como segundo volante, primeiro volante. Foi queimado, poderia dizer assim. Então, eu fico observando, de 2017 pra cá, não teve um cara que suprisse a meia. Um camisa 10 mesmo. Esqueci, e ainda tem o Soteldo. O Soteldo está sendo utilizado na meia, mas o Soteldo não é meia. O Soteldo é ponta. O Soteldo é só uma improvisação. Ele não é o cara para jogar ali na meia. Mas, por falta de contratação, por falta de ir no mercado, procurar um 10, temos agora que ficar utilizando o Soteldo na meia. E eu acho isso o cúmulo do absurdo. E aí eu falo para alguns santistas, para algumas pessoas, até quando o Santos vai continuar nessa? O Santos, em 2017, com o Lucas Lima, vivia na Lucas Lima dependência.
Aí o Lucas Lima saiu e tá na dependência de quem hoje? Porque assim, se a gente ver o jogo e colocar na ponta do lápis quem tem jogado bem, coitado, os que se salvam ali, às vezes é o Soteldo, o Ângelo, Marcos Leonardo, o goleiro João Paulo, porque de resto... E aí a gente não tem um cara para fazer a criação de jogadas. A gente tem que ficar improvisando, pegando o menino da base. Não tem uma contratação de peso. Não tem. Não tem. Olha, a verdade é que o Santos deveria trazer pelo menos 3 contratações, no mínimo, para esse ano. 3 contratações de peso. O presidente falou assim, vamos contratar em 2023, vai ser diferente. O Santos vai ter um time competitivo. Cadê? Cadê o time competitivo? Cadê esse time competitivo que eu não vi até agora? O banco de reservas é triste. E o time titular também. Porque o Santos não tem um time titular. Gente, assim, em 2015 o Santos tinha um time forte. 2016 também. 2017 também. 2018 começou a dar uma queda, mas se você parar para ver na ponta do lápis o time que a gente tinha em 2018, com Jair Ventura fazendo aquelas pataquadas de jogar com 4 atacantes e duas pessoas ali no meio de campo, a gente tinha um time bom. A gente tinha um técnico ruim, mas a gente tinha um time bom. 2019 também. Só que daí pra frente, quando chegou 2020 pra cima, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Santos? O que aconteceu com o Santos? O Santos começou um declínio no time. E se parar pra pensar, o declínio já começou de 2015 até aqui. Que foi perdendo jogadores de algumas funções que precisava repor, e o time foi enfraquecendo. E hoje o time titular não é um time à altura para jogar num campeonato de Série A. A gente não tem um banco e não tem um time titular bom. E aí eu fico pensando, subiu o Bahia, subiu o Vasco, subiu o Cruzeiro e subiu o Grêmio. Será que o Santos esse ano com esse time vai estar nas cabeças? Ou pelo menos no meio de tabela? Será? Essa é a minha pergunta que eu fico pensando. Porque, sinceramente, como eu vi no vídeo do Noronha, não ligou o pisca-alerta. Não ligou o pisca-alerta. Ainda não entrou no estado de emergência o time. A diretoria ainda não entendeu que esse time precisa contratar. Senão, as coisas vão ficar difíceis. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei algumas pessoas que passaram na meia. Acho que o Santos tem que contratar urgente um meia. Um não, até 2 se possível. Contratar meias pro time, né? Meia é jogador, não meia de futebol, tá? Pelo amor de Deus. Vai o Ruíra confundir. Espero que as coisas venham melhorar, porque tá difícil. E gostaria de mandar um abraço pessoal do grupo, Alvinegro da Vila Belmiro, que me deu algumas dicas aí para poder fazer o título do vídeo. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí e tchau, tchau. Falou, Nação Santista.